Vamos começar esta tarde aqui com uma guerreira. Olha que coisa mais linda. Ali, ó. Apóstola Raquel é um patrimônio nessa nação. Uma guerreira. É um privilégio para todos aqui poderem receber através dela. Ela formou-se no Betel brasileiro. Eu fui para a ninfa da turma dela no seminário, quando eu profetizei que Deus levantaria uma companhia de mulheres. Quando ainda não tínhamos pastoras. E Raquel era presbiteriana, e veio aos nossos congressos, foi batizada no Espírito Santo, veio trabalhar conosco no Ministério Palavra da Fé. E quando nasceu a Insegec, ela foi minha primeira ovelha. Não éramos igreja, apenas Ministério Palavra da Fé. E ela chegou, acho que em janeiro, dezembro. Ela chegou com uma carta de transferência de membro. E disse: o Espírito disse para eu pedir a minha carta e me submeter à senhora. Eu pensei: eu não sou igreja. Aí eu sorri para Deus, porque eu já era ordenada pastora e tinha uma Bíblia que me deram na ordenação. Aí eu peguei e disse assim: vou pôr essa carta da minha Bíblia. Eu tenho uma ovelha. E o nome Raquel significa ovelha, né? Significa ovelha. Então esta foi a minha primeira ovelha. E sendo a primeira ovelha, e ela realmente se desenvolveu muito no campo espiritual e no veio profético, além de ensino. Foi nossa professora já na primeira turma lá do Instituto Bíblico Palavra da Fé. Porque tão logo nasceu a igreja, abrimos o instituto, porque eu nunca imaginei pastor sem formação. E ela professora, e tínhamos até um internato, e ela era diretora do internato, no escritório, tá? Pessoal, e olha, uma pessoa que era do internato é a pastora lá de São Paulo. Ela estará amanhã aqui, pastora Eneide. Pois é, então temos longas histórias. E a apóstola Raquel, eu sempre a mandei para os lugares mais espinhosos, mais difíceis. Porque onde ela chega, dá uma limpeza logo nos demônios todos. Esteve no Japão, foi missionária no Japão. E ela já esteve, pelo menos, à frente aqui de umas 14 igrejas, né? De umas 14 igrejas, além de plantar igreja, além de formar pastores. Esteve pastoreando no Rio, já esteve pastoreando aqui em Brasília. Aquelas lives de um ano inteiro de intercessão, hoje guerreiros de oração, ensino. É uma solidez muito grande. Hoje é a vice-presidente da Igreja Nacional. E com um coração missionário. Então é um privilégio recebê-la. Vamos dar um aplauso ao Senhor de gratidão pela sua vida. Pai querido, nós te louvamos por esta oportunidade de receber através da tua filha, que de longas datas tem sido um canal transparente do teu poder, da tua graça, do teu santo evangelho nas nações da terra, não somente em tantas cidades do Brasil, mas também nos países, no Japão, Angola, Moçambique, tantos lugares onde ela já esteve para levar a mensagem, para treinar, para levar a palavra de libertação e toda a intercessão profética, as visões. E como uma profetisa, uma apóstola profeta, nós te louvamos, e que o teu Espírito a use poderosamente, como sempre, para o enriquecimento de todo este corpo de ministros aqui reunidos. Daremos a ti toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Essa turma que carrega o nome tão poderoso, né? Labaredas de fogo, ministros labaredas de fogo.
E nós vamos trabalhar em cima do texto que está na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus por isso. E o nosso tema é: não vos demovais por nada. Amém? Não vos demovais por nada. E o nosso texto está aqui em a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Diz a palavra de Deus: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Queridos, estamos vivendo os últimos dias e Deus reservou este tempo para o maior avivamento que o Brasil há de receber e que as nações da terra também há de receber, porque a colheita que Jesus conquistou para o Pai na cruz do Calvário não se perderá. Eu tenho declarado que nenhum grão conquistado por Jesus se perderá. Ele olhará para as nações da terra, Ele olhará para o Brasil e verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Mas esta igreja da pós-modernidade tem desafios a enfrentar. E se nós quisermos ser de fato obreiros labaredas de fogo, obreiros comprometidos com o Evangelho de Jesus, obreiros comprometidos com a palavra de Deus, obreiros comprometidos com a oração, nós temos que tomar a decisão de não nos demover por nada. Nós temos uma palavra dada por Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então há desafios. Nos dias apostólicos, eles também enfrentaram grandes desafios. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, a igreja do primeiro século enfrentou grandes desafios. E essa igreja prevaleceu, porque esta igreja pôs os olhos no seu Senhor, no seu Salvador, Jesus Cristo bendito. Nos dias desses apóstolos, o engano também foi levantado de uma forma contundente. Mas essa igreja do primeiro século se firmou na verdade da palavra. E esta verdade fez com que esta igreja pudesse detonar, destruir com os falsos mestres, os falsos enganos, os falsos ensinos. E ontem nós comemoramos o dia da reforma, 505 anos, 7 anos de reforma protestante. E o que foi a reforma, se não um mover do Espírito Santo para detonar com o engano que dominava, que imperava na idade medieval, e levantar, proclamar a verdade absoluta da palavra, espalhar o evangelho no mundo inteiro. Porque o maior legado da reforma protestante foi o evangelho. Quando se retorna a palavra, se retorna ao evangelho. Quando se retorna a palavra, se retorna a Deus. Quando se retorna a palavra, se retorna ao Espírito Santo. Então, queridos, nós estamos vivendo a pós-modernidade. E o que é a pós-modernidade?
é basicamente uma crítica da modernidade, de seus valores e princípios. Como proposta alternativa, apresenta novas propostas, a subjetividade, o multiculturalismo e a pluralidade. Então, vivemos esses dias, tudo é questionado. As ideologias campeiam o nosso Brasil. As ideologias têm feito a cabeça da nossa sociedade, têm influenciado a nossa juventude nas universidades e têm adentrado a igreja sem compaixão. E como nós podemos nos levantar como obreiros, labaredas de fogo? Como podemos nos firmar na verdade e avançar nessa verdade e conquistar os territórios que Deus já nos entregou por herança? Então, nós temos o relativismo. E o relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. Então, no relativismo não há verdade absoluta. A Bíblia não é absoluta, Deus não é absoluto, Jesus não é absoluto. Tudo é questionado, o verdadeiro se tornou falso, o falso se tornou verdadeiro. E essa malignidade tem corrompido a mentalidade do homem presente. E nós precisamos nos firmar na verdade de Deus, para que não nos demovamos daquilo que a palavra de Deus afirma. Então, primeira coisa, que nós não devemos nos demover. Não vos demovais da graça e da verdade trazida do céu por Jesus Cristo. Como precisamos estar com a nossa fé fundamentada nesta graça. A nossa salvação veio pela graça de Deus. A graça é favor imerecido. A graça é tudo que vem do céu a nós. Nada que vem do céu a nós vem fora da graça. Tudo que recebemos de Deus é via graça, porque recebemos por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. E nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos pôr os olhos nos evangelhos. Nós precisamos assimilar Cristo. Nós precisamos respirar Cristo. Nós precisamos depender de Cristo, porque nós fomos chamados a ser discípulos dele, andar nas suas pegadas. E para que andemos nas suas pegadas, nós temos que desejar conhecê-lo. E esse conhecimento de Jesus, ele não se finda com a nossa morte. Esse conhecimento de Jesus não se finda aqui na terra. Até chegarmos nos céus, nós iremos conhecê-lo, porque ele é Deus. E a palavra declara: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós vamos conhecer a Jesus na dimensão que ele deseja que nós o conheçamos. Então, quem é Jesus para você? Como ministro Labaredas de Fogo, qual é a experiência marcante que você tem com Jesus? Será que se chegar à sua frente alguém com um cabedal de conhecimento e lançar venenos dentro dos ensinos bíblicos, você será capaz de se defender? Você será capaz de perceber? Você será capaz de recusar? Queridos, é o conhecimento experimental de Jesus que nos livrará de pecar, que nos livrará do engano, que nos livrará do erro, que nos livrará desta ideologia que campeia o nosso século. Não esqueçamos que o último sinal da volta de Jesus será a apostasia. E a apostasia é o recuo da fé.
E a apostasia vem através dos falsos ensinos, porque os falsos ensinos têm um objetivo: remover você da fé. Porque quando a sua fé é removida, você deixa de agradar a Deus. E se você deixa de agradar a Deus, o que é que lhe resta? Não lhe resta nada, a não ser condenação. Portanto, não devemos nos remover da graça e da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. A salvação não é mérito seu. O chamado de Deus na sua vida não é mérito seu. A unção que está sobre você não é mérito seu. O ofício ministerial que Deus outorgou a você não é mérito seu. As vidas que são conquistadas para Cristo não é mérito seu. A libertação que acontece não é mérito seu. A cura que acontece não é mérito seu. Tudo vem da graça de Deus. É Ele que é bom, é Ele que é maravilhoso, é Ele que usa você e a mim. É Ele que nos chamou na sua eterna graça. E queridos, está escrito em João 1, 16, 17: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Graça e verdade. Graça, favor não merecido. Verdade, princípios, ensinos. Nós precisamos tanto da graça quanto da verdade. Jesus afirmou que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. Quem não guarda os seus mandamentos não o ama. Porque o amor de Jesus é um amor prático, é um amor vivenciado, é um amor que é comprovado pela nossa obediência. E não podemos obedecer a Jesus se não estivermos mergulhados na sua graça e se não tivermos assimilado a sua verdade. Ele é a verdade. Essa verdade veio do céu. Foi o nosso Deus que enviou a nós. E devemos abraçar esta verdade com tudo que temos, com tudo que somos. Porque Jesus, Ele é o motivo de aplausos, mas Ele é motivo de guerra em todo lugar. Ele é odiado em toda a terra. Ele é odiado pelos poderosos, mas Ele também é odiado por aqueles que não têm entendimento intelectual. Satanás odeia Jesus e, consequentemente, Satanás vai se utilizar dos seres humanos para odiar Jesus. Não esqueçamos disso. Os líderes religiosos dos dias de Jesus odiaram a Jesus. A nação de Israel virou as costas para Jesus. Portanto, meus amados, se nós quisermos permanecer firmes até o fim, diante de tantas adversidades que estão vindo sobre as nossas vidas, sobre a igreja, nós precisamos receber o conselho do apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, na sua carta. E eu vou ler, que é muito interessante. O apóstolo Pedro declara na segunda carta, no capítulo 3, quando ele vai alertar-nos quanto ao engano, à doutrina dos falsos mestres. E ele diz assim, ó: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vós, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados,
descaiais da vossa própria firmeza. É uma exortação dada pelo apóstolo Pedro à igreja. A igreja, mostrando como corremos o risco, como estamos vivendo dias perigosos, como os falsos mestres têm habilidade satânica para corromper a verdade, para abocanhar os incautos. Então ele diz: cuidado para que não descaiamos da nossa própria firmeza. E ele dá uma receita maravilhosa para que isso não aconteça. Ele diz: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, queridos, como precisamos crescer na graça, né? Como precisamos. Tanto orgulho, tanta soberba, tanta busca de fama, tanta busca da glória humana, que o povo está esquecendo que tudo que vem do céu é via graça de Deus. Como precisamos aprender desta graça. Mas, amados, não vos demovais da doutrina dos apóstolos, o fundamento da nossa fé. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção. Onde está o fundamento da vossa fé? Onde está o fundamento da sua fé, meu amado irmão? Labareda de fogo. Onde está o fundamento da sua fé? Onde está o fundamento da fé desta igreja? Então, percebam vocês que nós temos o que chamamos credo apostólico, tá certo? E esse credo foi elaborado, por quê? Porque foi necessário a elaboração deste credo nos dias em que ele foi elaborado. Por quê? Porque havia uma falsa doutrina varrendo a Ásia, né? O arianismo. E a igreja precisava colocar na mão dos fiéis algo que eles pudessem confessar e se firmar. Então, veja que a doutrina apostólica é necessária na sua vida, é necessária na nossa vida. A igreja evangélica no mundo inteiro é fundamentado na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos de Jesus Cristo, eles creram em Deus como o Pai, como o Criador de todas as coisas, como o sustentador de todas as coisas, como Deus único e verdadeiro. E quando Jesus dá a nós um conceito de vida eterna, lá no capítulo 17 de João, ele declara: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, oh coisa linda, como Deus único e verdadeiro. Conheça a Yahvé como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo como seu enviado. Precisamos proclamar a fé única no Deus único e verdadeiro, e o nome dele é Yahvé. Yahvé. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos dizer, está aí? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Porque muitos têm ojeriza a oração do credo, por causa do paganismo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então esse paganismo faz com que rechaçamos o que não deveríamos rechaçar, porque na verdade isso aqui é uma confissão de fé que deve arder no seu coração, que deve arder no meu coração, que deve arder no coração de todo obreiro, de todo pastor, de toda a igreja. Se essa verdade não estiver intrínseca no seu espírito, se esta verdade não for registrada no seu subconsciente, no seu consciente, se esta verdade não for confessada, você corre o perigo de ser abocanhado pelas falsas doutrinas. Quantos hoje não creem que Jesus Cristo veio, nasceu da Virgem Maria? Quantos não creem nisso mais? Quantos não creem na divindade de Jesus? Quantos não creem na humanidade de Jesus? Quantos creem que o Espírito Santo é uma força e não o Deus Espírito Santo? Então, amados em Cristo, nós precisamos crer. Quantos desesperos há nos sepultamentos, porque os crentes não estão mais crendo, não estão firmados na ressurreição. A maior doutrina do Evangelho, onde está firmada a minha e a sua fé, porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, foi glorificado, está nos céus à direita de Deus Pai, e Ele é nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. Jesus está ali com as suas vestes salpicadas de sangue, mostrando que Ele travou uma grande batalha, e Ele trouxe o sangue que comprovou a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás, sobre as enfermidades, sobre a maldição. Jesus é Rei vencedor. Ele pisou a cabeça de Satanás, Ele despojou principados, potestades, dominadores de trevas e expôs todos os demônios ao desprezo. Jesus tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, e Ele voltará para julgar vivos e mortos. Ele voltará como juiz que vai julgar as nações da terra. Você tem que ter essa convicção, meu irmão, no seu coração, para que no dia da crise o inimigo não lhe surpreenda, mas que você possa jogar estas verdades na cara de Satanás e fazê-lo recuar, porque Jesus é Rei vencedor. Amém. Veja Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então, doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. A doutrina do Evangelho, ela deve ser transmitida e ensinada de pais a filhos. Nós não podemos acrescentar nem remover, porque há maldições sobre todos aqueles que acrescentam em cima do que Jesus falou e daqueles que removem o que Jesus falou. Então precisamos estar firmados nesta fé viva. Veja, em que consiste essa doutrina? Eu vou só citar: fé no único Deus, Criador dos céus e da terra. Fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu por obra e graça do Divino Espírito Santo, foi gerado no ventre
da Virgem. Amém? Foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi glorificado, voltou ao céu e retornará para nos buscar. Aleluia. Fé no Espírito Santo, o Paracleto, dado por Jesus à sua igreja. Queridos, o maior presente de Jesus a nós, né, foi o seu Espírito. Ele entregou o seu Espírito não ao mundo, mas à igreja. E o Espírito Santo é conselheiro, é advogado, é ajudante, é defensor, é santificador, é o nosso grande ensinador, é aquele que nos guia a toda a verdade. É impossível sermos igreja sem depender do Espírito Santo. É impossível ser obreiro, labareda de fogo, sem uma total dependência do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Precisamos estreitar nossa comunhão dia após dia com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para habitar dentro de você, dentro de mim. Ele veio para nos ornar, ele veio para nos limpar, ele veio para remover as rugas, as manchas. Ele veio para revelar Jesus a nós, queridos. Quem revela Jesus a nós é o Espírito Santo. Quem traz revelação na palavra é o Espírito Santo. É necessário sermos amigos íntimos do Espírito Santo para recebermos a sua direção. Ele quer pegar na nossa mão e nos dirigir a toda a verdade. Aleluia, glória a Deus por isso. Então Jesus falou muito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele veio para nos lembrar de tudo quanto Jesus nos tem dito. Sem o Espírito Santo não há como haver recordação, lembrança do que Jesus falou. Então o Espírito Santo vem para isso. Ele é o nosso grande ensinador, é o nosso professor, amados irmãos. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso professor. Uma das coisas boas que eu aprendi no seminário é que nós éramos proibidos de levar para a hora da meditação algum comentário ou alguma Bíblia com comentário. Só podíamos levar caderno, caneta e a Bíblia limpinha, porque nós tínhamos que aprender a ouvir o Espírito Santo. Esse era o segredo do obreiro. O segredo de sucesso de um obreiro é ele saber ouvir o Espírito Santo. É ele seguir as diretrizes do Espírito Santo. É ele saber guardar em silêncio o que o Espírito Santo ordena guardar. E ele subir aos eirados e falar o que o Espírito Santo ordena falar. Então Jesus nos ensina a ser íntimos do Espírito Santo. Porque eu fico assim, eu sou apaixonada por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus suportou 30 anos de prateleira. E ele não ficou ansioso, ele não ficou aí descabelando-se por tudo que é lugar. Não, ele descansou. E eu creio que nesse tempo ele desenvolveu uma comunhão com o Pai de uma maneira espetacular. Desenvolveu tanto que ele chegou no Jordão na hora certa. Ele chegou no deserto na hora certa. E ele não ficou em nenhuma cidade fora do tempo do Espírito Santo. Ele não pregou nada fora do comando do Espírito Santo. E todas as diretrizes que ele recebeu para operar milagres foi na dependência total do Espírito Santo.
Então, queridos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Se Jesus não ousou sair para fazer a obra de Deus sem o batismo no Espírito Santo, você vai ousar sair daqui, fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo? Não faça isso não, em nome de Jesus. Não faça isso não, porque eu lembro quando eu ouvi o mover do Espírito na vida da igreja. Eu era uma tradicional convicta, que levava qualquer um dos discípulos a serem batizados por aspersão, apesar de no Betel se batizar as duas coisas. E eu era, onde eu estava, na igreja que eu estivesse, a maioria ia ser aspersionista, porque eu sabia o que estava falando. Mas essa missionária Valnice, na época, 87, 12 de dezembro, na semana quando o Ministério Palavra da Fé foi estabelecido, aí tivemos o mover do Espírito na vida da igreja. E eu lembro que ela saiu do lugar onde ela estava e, por direção do Espírito Santo, só pode, veio para minha frente e disse assim: bem, se você quiser ir à guerra com uma faca, você pode ir, mas eu vou com uma metralhadora. Olha, aquilo ali foi o rema de Deus de todo o seminário. Foram 5 dias de seminário. Aquilo ali foi o confronto do Espírito. E eu comecei a gritar: eu não vou com faca, eu não vou. Ah, meu Deus do céu, eu não vou com faca. E precisou Deus criar outro evento, que foi em Araçoiaba. E lá em Araçoiaba, ela também nos ensinou a depender do Espírito Santo, porque naquele evento ninguém poderia cumprimentar uns aos outros antes do culto devocional que ela ministrava. Então todo mundo ia, fazia o asseio e silencioso. Imagine, 3 dias em silêncio, só Jesus na causa. E a gente saía com caderno, caneta e Bíblia para os canaviais, para ouvir o Espírito Santo. Depois voltava para o culto, e depois do culto é que poderia cumprimentar o povo na hora do café. E foi numa quinta-feira, dia 12 de dezembro de 87, que eu estava naquele canavial, chorando e dizendo: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu já passei pelo Betel e o Senhor não liberou o que eu pedi. Já passei pelo congresso lá de mover do Espírito, eu estou ainda com a faquinha na mão. Então, por favor, Jesus, fala comigo. E foi quando o Senhor mandou que eu fosse para Joel, capítulo 2. E eu disse: mas Senhor, eu já conheço esse texto. Mas só que eu estava com o versículo 28 na cabeça. E ele disse: não, vá para o capítulo 2, leia. E eu li do versículo 1 e fui lendo. Quando chegou no versículo 24 a 26, as tuas eiras se encherão de trigo, os teus lagares transbordarão de mosto e azeite, comereis abundantemente, te fartareis e louvareis o nome do Senhor teu Deus, que tem procedido para contigo maravilhosamente. Olha, as locustas, cortadoras, voadora, migradora, destruidora, meu grande exército que eu enviei, eu vou restituir os anos que foram consumidos. E ali naquela manhã, Deus me deu 10 promessas em cima desses 2 versículos. E uma das promessas foram essas: os anos que foram consumidos pelo tradicionalismo, eu vou restituir. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E eu fui à noite para o culto. E esse culto era um culto de poder. Eita, que culto poderoso. E eu fiquei olhando aquele mover de Deus sobrenatural. Naquele dia a apóstola não falava em português, falava só em espírito, e o povo entendia. Eu não entendia porque o povo entendia, mas eu sei que o povo obedecia os comandos, né? Lembra? Meu Deus, que coisa espetacular. Aí eu me encostei numa janela como aquela
e disse assim: Espírito Santo, eu não tenho ninguém para concordar comigo aqui, mas o Senhor está comigo e vai concordar comigo hoje. Olha, a missionária passou os dias todinho ali naquela quadra em Recife, no mover do Espírito, não chamou ninguém para batizar no Espírito Santo, mas a multidão era batizada, só eu que fiquei de fora. Mas eu creio que o Senhor fará isso hoje. Concorda comigo? Ela vai chamar os não batizados. E eu não quero saber quem está. Eu sei que por mim o Senhor vai se mover aqui. Aí terminou aquele mover, ela se sentou, deu aquele sorriso lindo e disse assim: o Espírito acaba de falar comigo. Eu disse: é aquilo que o Senhor disse. Eu já estava esperando, eu sabia que era Deus. Aí ela disse assim: o Espírito disse para que as pessoas que não foram batizadas venham aqui na frente. Se você me perguntar quem estava à esquerda, eu não sei. Quem estava à direita, eu não sei. Eu não sei quantas pessoas estavam ali, porque a minha preocupação não era as pessoas, era o que Deus fez. Ele respondeu a minha oração. E nem foi ela que impôs as mãos, que ela estava cheia do Espírito Santo, podendo ficar de pé. E a Aldenice veio e impôs as mãos sobre mim. Então, naquele dia, a faquinha caiu e entrou uma poderosa metralhadora. Aleluia. E, amados irmãos, não vale a pena sair para a obra ministerial sem o poder do Espírito Santo. Não vale. Os dias são maus e nós precisamos permanecer firmes em Jesus, permanecer firmes na verdade de Jesus, permanecer firme na doutrina dos apóstolos, permanecer firme nessa dependência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos guiará a toda a verdade. Ele fará coisas tremendas em cada um de vocês que fazem parte desta turma labareda de fogo. O que Deus quer é que vocês cresçam numa experiência absoluta com o Espírito Santo. É muito bom ver as aulas da apóstola Valnice, não é não? É muito bom. Ela é muito inteligente. Ela tem uma mente que Deus deu, privilegiada. Mas o que mais é importante na vida dela é a unção que nós bebemos. E essa unção que está sobre ela é de uma vida de dependência de Deus. Uma vida que depende de Deus, uma vida que prioriza Jesus, uma vida que prioriza o Espírito Santo, uma vida que prioriza a oração, uma vida que prioriza a palavra. Então, quando nós sentamos para ouvi-la, ela vai derramar o que tem de Deus dentro dela, vai derramar o que o Espírito Santo tem comunicado. Então isso é possível a você, é possível a mim, é possível a todo crente. O que nós precisamos é dizer: Senhor, eu estou aqui disposto a ser embriagado pelo Espírito Santo. Eu quero te conhecer na dimensão que o mortal pode te conhecer. Eu quero o Senhor, amém? Eu quero o Senhor. Então é isso que Ele vai fazer. Não se contente, não pense que o seu sucesso vai depender de compêndios teológicos. É tudo muito bonitinho, é lindo, é bom, mas o essencial é aquilo que os apóstolos nos ensinaram. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E se eles viram e ouviram, é porque eles andaram com Jesus. E quando eles foram tentados a deixar a palavra, deixar a oração, o Espírito Santo veio, falou com eles e eles disseram: olha, não vamos servir as mesas. Nós não podemos deixar a oração
e a palavra. Então, a minha oração é que vocês, como obreiros labaredas de fogo, não se demova por nada. O mundo é mau, é perverso, e as ideologias pregadas nos nossos dias, ela é satânica. Mas se você pôr os olhos na palavra, se você depender do Espírito Santo, não há o que temer. Ele tomará você pela mão e guiará você a toda a verdade. E a verdade é Jesus. Vamos ficar de pé, porque eu não vou levar carão por passar o horário. Vamos orar. Eu tenho 2 minutos e 35. Você quer levantar sua mão? Você quer orar aí? Orar aí no seu lugar. Ore. Porque eu me formei em 19 de novembro de 87. Dia 18 de novembro de 87. Eu estava debaixo do birô da Duvalina Barreto, minha professora e coordenadora de ensino. Eu estava no gabinete dela escondida, chorando, clamando, com medo de sair daquela casa, porque eu não tinha poder do Espírito Santo. E eu dizia assim: Senhor, eu estou com o diploma na mão, amanhã eu estarei com o meu diploma. Teoricamente eu tenho aqui o que foi me ministrado, mas como eu vou sair sem poder? Como eu vou sair sem poder, sem autoridade, sem a unção do Espírito Santo? Chorando ali sozinha. Veja, aí a apóstola Valnice foi nossa paraninfa. Aí aparece o mover do Espírito, aparece a Araçoiada. Deus ouviu a nossa oração. Então Ele ouve a sua. Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Nós Te damos graças porque estamos aqui nesta tarde para proclamar a Tua grandeza, para anunciar que Tu és Deus, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Estamos aqui para proclamar e confessar que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que nele que estão os tesouros da sabedoria, é em Jesus. E nós não arredaremos os pés de Jesus, nós seguiremos as suas pegadas, nós abraçaremos a verdade de Jesus. Nós, ó Deus, estaremos com os nossos olhos fitos em Jesus, constantemente grudados em Jesus, para absorver da sua graça, para absorver da sua vida, para absorver do seu caráter, para absorver da sua missão, porque o Senhor nos tornou cópias de Jesus Cristo, e nós iremos anunciar neste mundo que Jesus é o Senhor. Pai, eu oro para que essa turma chamada Labaredas de Fogo seja cheia do Teu Espírito, possuída pelo Teu Espírito, que estes amados formandos busque a Tua presença, busque a Tua face, cresça na Tua intimidade, cresça no Teu amor, cresça na Tua verdade, que o Senhor distribua os Teus dons neste lugar, que os dons espirituais sejam liberados sobre estes alunos, aqueles que não são batizados no Espírito Santo, sejam batizados em nome de Jesus. Meu Deus, venha sobre eles uma nova unção, venha sobre eles um novo poder, venha sobre eles a revelação da Tua palavra. Nós queremos declarar, Senhor, que andaremos na Tua verdade. Nós queremos confessar que dependemos do Espírito Santo. Nós queremos confessar, Senhor, que não abriremos mão da comunhão com o Teu Espírito. Nós precisamos do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito. Venha sobre nós, venha sobre a Ensajac uma nova unção, Senhor. Venha sobre a Ensajac uma nova capacitação de poder.
projegue, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos nos levantar firmados na tua verdade, porque, ó Pai, nós queremos ser considerados por ti servos, labaredas de fogo, porque é o Senhor que faz servos, labaredas de fogo. Isso não vem de nós, vem de ti, Senhor, e nós precisamos de ti. Nós somos gratos pela tua serva apóstola Valnice, que a tua graça lhe envolva de uma forma mais abundante, que ela continue sendo essa voz profética nesta nação e no mundo, que ela continue treinando obreiros, labaredas de fogo, em nome de Jesus, e que esta obra se expanda para a direita, se expanda para a esquerda, que o Senhor traga novos alunos de nações que ainda não foram alcançadas, em nome de Jesus. Traga de todos os recantos deste país alunos para o IBP-Fé, em nome de Jesus. Queremos que estes sejam treinados no mover do Espírito Santo, na revelação do teu Espírito Santo, na palavra da verdade, sem peias denominacionais, sem fortalezas denominacionais, mas, Senhor, obreiros dependentes de ti, obreiros cheios da tua palavra, cheios do Espírito Santo. Nós te louvamos por cada professor, nós te louvamos por esses alunos, nós te louvamos por esta igreja, nós te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilhoso, maravilhoso, aleluia.